em Lucas. Desculpe, João, capítulo 2. João, capítulo 2. É um texto muito conhecido. O casamento em Caná da Galileia. E aí você vai ter que consolar o seu coração por não estar ouvindo o pastor Tiago pregar hoje. Mas eu prometo que vou tentar, entendeu? Não tenho a mesma eloquência, o mesmo carisma, mas não vou tardar, não vou incomodá-los por muito tempo. Amém? Então, João, capítulo 2, versículo 1, se você puder ler, me acompanhar. Vocês acharam? Amém? Tem uma colinha aqui atrás, bem grande. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não por muitos dias. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na sua casa. Nesse momento ouviremos a tua palavra e te pedimos, Pai, que nada impeça-nos de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra encontre nos nossos corações um solo fértil e possa germinar. Amém. Amém. Esse texto aqui é um texto muito conhecido e eu não tenho a pretensão de surpreendê-los com nada novo, mas eu quero transmitir a vocês aquilo que o Senhor palestrou ao meu coração. Bom, o livro de João é o evangelho dos sinais. Não apenas milagres, mas sinais que apontam quem Jesus é. E Jesus, aqui nessa situação, decidiu mostrar a sua glória publicamente, mas não numa sinagoga ou em qualquer outro lugar de pessoas importantes. Decidiu mostrar a sua glória num casamento, numa vila simples, com pessoas comuns. Ele decidiu mostrar a sua glória. Que bom que Jesus mostra a glória no local de pessoas simples como eu e você. E o que acontece aqui é a falta de vinho, uma coisa muito importante nos casamentos daquela época. Se a gente fosse transferir hoje, será que seria o refrigerante? Será que seria a Coca-Cola? É uma brincadeira, tá, irmãos? A falta do vinho foi a oportunidade perfeita para a graça de Deus entrar em cena. Não sei porque o pessoal da célula aqui riu, porque não falta coca na nossa célula, né? Misericórdia, a gente tem que se converter. Não foi a oportunidade perfeita para a graça de Deus entrar em cena. Mas não foi apenas um milagre, repito. Foi um sinal que aponta para uma realidade, para uma verdade muito mais profunda sobre a identidade de Jesus, sobre o que ele faz quando ele é convidado e sobre a transformação que ele pode fazer na nossa vida.
Aleluia. O texto ele começa com informações muito importantes. Ele nos diz aonde, ele nos diz quem estava envolvido e ele nos diz o porquê. Era um casamento, é por isso que eles estavam juntos. Ele diz quem estava. Estava Maria, estava Jesus, estavam os discípulos. E ele nos diz aonde também, não é? Em Caná da Galileia. Ele diz onde, porquê e quem. E que felicidade, eu poderia dizer, que esse casal teve. Você imagina ter Jesus de carne e osso presente num evento nosso? Ah, gente, para! Se a gente for fazer uma festa hoje, vai perguntar quem é teu convidado de honra? A gente vai pensar na pessoa mais importante da lista, né? Não sei quem você pensaria, né? O Renato e a Márcia, o convidado de honra da minha festa, gente importante, gente chique. Agora você imagina a felicidade desse casal de ter Jesus em carne e osso, dentre a lista de convidados. Aí eu quero consolar o teu coração e dizer o seguinte: a gente pode não ter Jesus em carne e osso presente na reunião, mas a presença dele se faz notória em nosso meio. Ainda que os nossos olhos não possam enxergar a carne dele aqui, a nossa alma, o nosso espírito consegue sentir a presença dele. Aleluia! É tão bom quanto ter Jesus em carne e osso, porque ele não está apenas ao lado de um, ele está ao lado de todos nós. Aleluia! Ele não vai operar apenas na vida de um, mas de todo aquele que estiver disponível para tocar na orla das suas vestes e para receber graça da parte dele. Aleluia! E o interessante desse texto é que ele me leva a acreditar em uma situação, e você pode até não concordar comigo, mas eu acho que fica bem claro isso. Quando o texto ele começa no versículo 2, ele fala que Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Com os seus discípulos. Você pode ver que ali não tem até apareceu a colinha aqui atrás de novo. Não tem uma relação nominal dos discípulos que estavam presentes com os seus discípulos. Me faz acreditar, você me desculpe se você não concorda comigo, mas me faz acreditar que os discípulos foram convidados por causa de Jesus. Jesus com os seus discípulos. É a mesma coisa de falar assim: quem está na lista de convidado? Letícia com os seus filhos. Me dá a ideia que os meus filhos foram convidados porque eu vou estar lá. Não faz lógica, não faz sentido eles serem convidados se eu não estiver presente. Então o texto me leva a acreditar que os discípulos acessaram a festa por causa de Jesus. E isso reflete na nossa vida também, porque às vezes a gente fica muito preocupado com quem nos indica, a gente fica muito preocupado com network. Eu não tenho nada contra network, mas a palavra de Deus me alegra aqui, porque ela me diz que tem lugares que eu vou acessar, que eu vou ter acesso, não por causa de mim, não por causa do network que eu tenho, não por causa de alguém que me indica, mas porque o nome de Jesus está comigo. Então Jesus vai me dar acesso a lugares que eu não teria acesso naturalmente, há lugares que talvez alguém importante não poderia me colocar, mas porque a presença de Jesus está comigo, eu tenho acesso a níveis diferentes, a lugares diferentes, a propósitos diferentes que eu não teria se a presença de Jesus não estivesse comigo. Aleluia! Você tem mão para levantar, para glorificar, porque a presença de Jesus te dá acesso nessa noite. Ah, Letícia, eu não sei como chegar lá, eu não sei como conseguir esse emprego, eu não sei como passar nessa entrevista, eu não sei como cair na graça de determinada pessoa. Eu tenho uma notícia para te dar: a presença de Jesus te dá acesso. Ela move corações, ela coloca o seu nome em listas que você não estaria por causa do seu sobrenome, mas Jesus Cristo te dá acesso. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Só que aí, vou beber essa aguinha aqui. Aleluia, isso mesmo, glorifica na pausa, irmão, é bênção. Aleluia. Aí acontece um problema. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bacana. Os discípulos foram convidados para uma festa que talvez eles não seriam se não fosse Jesus na história. Aí, poxa, Coca-Cola acaba, o vinho acaba. E aí eu quero falar para você sobre os elos para um milagre acontecer.
Mas esse aqui não é o cerne da mensagem, mas vamos aproveitar. Maria identifica o problema. Jesus, o vinho acabou. E eu quero trazer o primeiro elo para o milagre acontecer. Tem que ter alguém disponível para resolver o problema. Porque identificadores de problema a gente tem aos montes. Gente para dizer que está errado, que não está dando certo, que não está bem feito, que não foi preparado, que o noivo não se preparou o suficiente, não comprou vinho o suficiente. Gente para apontar o que está errado, a gente tem aos montes. Esse casamento não vai tão bem, a sua eloquência não é tão boa, o trabalho que você executa não é tão bom assim, a sua postura não é tão boa assim, isso aqui poderia ser feito melhor. Gente para apontar, para indicar o problema, a gente está assim, ó. É mentira? Estou mentindo? Mas eu não quero ser essa pessoa que aponta problemas. Eu quero estar na posição para resolver problema. Tem um problema aqui, o que eu posso fazer para esse problema ser solucionado? Não está tão bem feito assim, o que eu posso somar para ficar melhor? Eu não sei você, mas eu quero me colocar nessa posição. Jesus, pode ser feito melhor. Eis-me aqui na brecha para fazer melhor, para fazer dar certo. Que você também se coloque nessa posição nessa noite. Aleluia. Maria identifica o problema. Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Ela toma a atitude certa mediante o problema. Falar com quem pode resolver. Maria poderia ter ficado entre os convidados falando: aí, brincadeira, hein? A gente veio para uma festa dessa, comprei um vestido novo, fui no salão, fiz meu cabelo. Tô botando para nossa realidade, tá, irmão? Perdoa aí. Fiz o cabelo, passei uma maquiagem, usei o perfume importado lá da China, vim para essa festa e acabou o vinho. Ela poderia ter ficado falando com os convidados, mas peraí, não vai adiantar eu ficar fofocando por aí, eu tenho que ir para quem resolve. Qual é a minha atitude mediante um problema? Eu vou ir para quem resolve, eu vou ficar me lamentando pelos cantos. Meu irmão, dobra esse joelho, leva esse problema para quem resolve, para quem tem poder para resolver. Aleluia. Quem somos nós? Nós somos os críticos ou os resolutores? Aqueles que querem resolver, os ajudadores. Eu não sei você, mas eu sou uma ajudadora. Você quer ser um ajudador? Eu quero ser. Aleluia. E aí a resposta de Jesus para a gente que é mãe pode até parecer um pouco ruim. Pensa, se eu falo com o Gustavo assim: Gustavo, estou com esse problema aqui. O que é, mãe? Está falando isso comigo por quê? Não, porque, menino, vá para o castigo agora. Talvez para quem é mãe essa resposta de Jesus soou mal. A gente lê assim. Mas guarda essa informação. Não é chegada a minha hora. Pode até parecer uma grosseria, mas Jesus está falando de uma outra coisa muito mais profunda, que não o sinal que ele ia dar. Guarda essa informação, guarda, que a gente vai voltar lá. Aí, Maria não se importa muito com a resposta de Jesus, como se ele nem tivesse dito nada, e fala para os serventes o seguinte: faça tudo o que ele disser. Mas Jesus já acabou de falar que não era chegada a hora dele? Porque Maria está virando, porque Maria teve o discernimento que ele não estava falando do que ele ia realizar, ele estava falando de um negócio mais profundo que a gente vai falar no final. Espera aí, guarda essa informação. Aí eu quero chegar no segundo elo para o milagre acontecer. Tem que ter alguém disponível para obedecer. Tem que ter alguém que identifica o problema e quer resolver o problema. Tem que ter alguém disponível para obedecer. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de obedecer o direcionamento do Senhor, porque nós queremos resolver do meu próprio jeito. Que negócio é esse? Eu tenho que encher vasilha de... Está escrita a palavra que é mais ou menos 100 litros. 100 litros de água. Aí você vai pensar... A gente está precisando de vinho, a gente não está precisando de água. Que negócio doido é esse, pastora Selma? Estou falando para você que não tem Coca-Cola, está me dando água com gás? Eu quero Coca-Cola, eu quero vinho. Às vezes nós queremos resolver as coisas no nosso próprio jeito, na nossa própria inteligência, e temos dificuldade de obedecer. Mas Jesus está mandando: vai lá e enche totalmente. E aí eu quero trazer uma outra situação. Quem é que entrou aqui nessa noite com a vasilha vazia?
Aqui tem água para encher a vasilha. Aqui tem água, água viva. É Jesus que enche. Eu estou aqui para ser cheia. E como diz aqui a palavra, eu quero ser cheia, não pela metade, mas eu quero ser cheia totalmente dessa água. E quem beber dela não voltará a ter sede. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E conforme a obediência, o milagre acontece. Presta atenção que Jesus não foi lá fazer alguma coisa nessa água, não. Depois que eles acabaram de encher, olha só o que acontece. E eles encheram totalmente. Então lhes disse, é Jesus dizendo: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Jesus não foi lá não mexer na água, foi na palavra. A palavra dele executou o milagre. Existe uma palavra liberada para nós nessa noite. Há uma palavra, isso aqui é profético, e mediante a nossa obediência o milagre acontece. Mediante a palavra do Senhor, vai lá e enche. E conforme eles encheram, a água foi transformada em vinho. Mediante a minha e a sua obediência, o cenário vai mudar. O que estava faltando vai chegar. A porta que estava fechada vai se abrir mediante a nossa obediência. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo está na obediência. E eu falei que eram três elos, né? E é interessante o seguinte: às vezes a gente identifica o problema, às vezes, foi o primeiro elo, a gente movimenta tudo aqui na área terrena, a gente movimenta pessoas, a gente tem capacidade de influenciar pessoas, a gente tem capacidade de comunicação, a gente tem capacidade de comunicar o nosso problema para as pessoas, a gente faz tudo. Só tem uma coisa que a gente não faz, que é levar para quem de direito, botar Jesus na equação. O terceiro elo para o milagre acontecer é Jesus. Não tem outro jeito. A gente pode ter a capacidade de identificar, a gente pode ter recurso humano para resolver, mas só quem de fato resolve, que é o terceiro elo da equação, é Jesus. É Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É Ele quem traz solução à nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente quer fugir, porque a gente quer fazer do nosso jeitinho brasileiro, mas não tem jeito, precisa de Jesus na equação. A força do meu braço não resolve, a minha eloquência não resolve. E sabe qual é a melhor coisa na vida do crente? Quando o crente começa a reconhecer. Se tem uma coisa que move a mão de Deus, que chama a atenção de Deus para a gente, é quando a gente se quebra no altar. É quando a gente se joga e se reconhece. Eu reconheço, Senhor, que eu não consigo. Eu reconheço que eu preciso da Tua presença. Eu reconheço que Tu és soberano. Eu reconheço que se a Tua presença não for comigo, eu não consigo. Como Moisés disse, nós não daremos um só passo se a presença do Senhor não for conosco. Assim eu digo nessa noite, digo todos os dias da minha vida: Senhor, eu não darei um só passo se a Tua presença não for comigo. Eu não vou a nenhum lugar se a Tua presença não estiver comigo. E nós precisamos fazer isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero voltar com você naquela informação que eu falei. Qual foi a informação que eu falei para vocês guardarem? Oi? Tem alguém ligado nessa terra, sempre é o louvor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é chegada a minha hora. Eu imagino, irmãos, vamos lá. A gente aprendeu rapidinho aqui que a gente precisa de 3 coisas para alcançar o milagre. A gente precisa identificar o problema, a gente precisa ter discernimento espiritual, a gente precisa ter criticidade também para identificar. A gente está num furacão e não sabe nem o que está acontecendo. A gente tem que ter esse óculos espiritual para identificar o problema.
A gente aprendeu que a gente tem que obedecer, tem que ter alguém disponível para obedecer. Ah, se ninguém na tua casa quer obedecer, vai ser você que vai entrar na brecha e vai obedecer pela tua casa. Aleluia! E a gente aprendeu que não tem para onde correr. Tem que colocar Jesus, tem que trazer Jesus para a embarcação. Jesus é quem resolve. Então a gente aprendeu isso. E eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar o tema. Quem sou eu? Mas aí, voltando a essa informação, quando Jesus fala para ela assim: por que tu está falando isso comigo? Não é chegada a minha hora? E até eu entender isso aqui, eu não gostava dessa passagem não. Eu falei assim: gente, por que Jesus disse isso aqui? E ficava numa agoniazinha, sabe? Mas deve ser até, talvez, cômico para Jesus, ela virar para a videira verdadeira e falar assim: acabou o vinho. Como é que você vira para a videira verdadeira e fala que acabou o vinho? Presta atenção, Jesus não foi no casamento para fazer apenas um milagre. Jesus foi para quebrar paradigma. Letícia, do que você está falando? A gente está falando que faltou o vinho e ele fez água em vinho. E que coisa maravilhosa, realmente é um milagre. E nós louvamos ao nome do Senhor por isso. Mas ele veio também para libertar o povo da religiosidade. Letícia, do que você está falando? A palavra de Deus diz que ali haviam potes para purificação, era água para purificação, porque o povo judeu estava preocupado com isso, com um ritual que era passageiro e superficial. Aquilo que era impuro deveria ser lavado. Aqueles potes estavam separados para colocar água para purificação, porque eles precisavam ser considerados santos. O momento da purificação separava o que era santo do profano, o que era impuro do que era puro. Então eles precisavam se lavar, precisava aquele momento da purificação. Mas aí Jesus vem, manda encher o pote com água. E adivinha só, não é para purificação, é para transformar em vinho. O que a videira verdadeira está querendo dizer com isso? Tem alguém ligado? Tem alguém ligado na terra para entender o que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus veio para dizer o seguinte: vocês estão preocupados com coisas que são passageiras, vocês vão se lavar agora e daqui a pouco vocês vão estar sujos novamente. Mas eu vim, a videira verdadeira, para dizer que o meu sangue purifica de todo mal. Aí eu quero te dizer o seguinte, abre lá por favor em Hebreus capítulo 9 versículo 13. Olha só que paradigma que Jesus quebrou. Ah, vocês estão preocupados em colocar água nisso aí para se lavar? Mas presta atenção, olha para mim aqui. Ei, olha para mim. Eu sou aquele que te purifica de todo o pecado. Olha só. Desculpa, é 13, não é 3, 9, 13. Eu sou aquele que te purifica. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Ei, o povo judeu estava preocupado com aquilo que era visível, em tirar a sujeira que era visível. Aí Jesus estava falando: ei, eu não vim só para tirar o que é visível não, eu vim para curar, para libertar a tua consciência. Aquilo que o homem não vê, eu vejo, e eu venho para libertar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está aqui para isso, para nos libertar, para nos encher, para nos tirar da religiosidade, para nos tirar dos ritos que nos prendem. Aleluia. Eu imagino o desconforto do povo judeu naquela festa. Que negócio é esse? Será que Jesus vai nos purificar aqui no meio da festa? Está mandando a gente encher as vasilhas? Imagina o desconforto. Será que ele vai purificar a gente aqui agora? Jesus... É por isso que Jesus responde para Maria: Maria, você está falando para mim que o vinho não acabou, mas não é chegada a minha hora. Jesus não estava falando do milagre que ele ia fazer não. Jesus estava falando da cruz.
Você entendeu a ligação do que Jesus estava fazendo? Eles estavam falando de vinho, Jesus estava falando de sangue. Eles estavam falando de purificação com água, Jesus estava falando de purificação com sangue. Aleluia! E às vezes a gente fica com uma visão muito limitada daquilo que Deus tem para nos oferecer, apenas aquilo que nós estamos orando. Mas Deus tem um propósito maior para a nossa vida. Deus tem um propósito maior para a nossa casa. Aleluia! E eu quero me encaminhar para o final. Eu falei que eu não ia cansar vocês. Aleluia! E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte. Deixa eu beber uma água para ter um gásinho. Ah, gente, vocês são lindos. Não, de novo. Peraí. Ah, não dá. Esse povo tem um coração muito ensinável. Não tem como, não. Olha só, eu falei uma vez só. Coisa linda, gente. Aí, olha só. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Isso aqui é para alegrar o meu e o seu coração. Eu vou encerrar agora. 2 minutos da sua atenção. Sabe como é que esse texto termina? Jesus nos ensinando, claro, que Ele sempre faz além das nossas expectativas. Eu vou dizer de novo. Jesus sempre faz além das nossas expectativas. Ah, Letícia, mas eu queria só uma porta ali para ganhar um salário mínimo. Jesus sempre faz além das nossas expectativas. Jesus sempre faz além das nossas expectativas. Ah, Letícia, por que você está dizendo isso? Prova na Bíblia. Porque ele só queria um vinho. Mas Jesus deu o melhor vinho. E Jesus não estava querendo dizer apenas sobre o vinho. Você já entendeu isso, né? Você já entendeu isso, né? Jesus estava apontando para a cruz. Jesus deu o melhor. Ah, Letícia, prova mais um pouquinho que Jesus supera a expectativa. Abraão precisava de um filho. Deus fez ele pai de uma multidão. Ah, para! Aquela mulher lá, que foi até o sacerdote dizer: estou endividada, vão levar os meus filhos, eu não tenho nada em casa além de um pouquinho de azeite. O que ela precisava, gente? Pagar um boleto. Nos nossos dias atuais, ela precisava só do dinheirinho do boleto, que estava atrasado. Aí Jesus vai lá e faz o quê? Vou fazer além da tua expectativa. Eu não vou só te dar esse dinheiro que você está devendo do cheque especial, não. Eu vou fazer além da tua expectativa. Ah, o que você vai fazer, Jesus? Ei, eu vou te dar uma empresa. Tu vai vender azeite agora. Tu não vai só pagar o boleto. Eu vou te dar um método de sobrevivência. Letícia, o que você está querendo dizer? Ei, eu estou querendo te lembrar que Jesus faz mais, infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Porque Ele não está limitado à nossa situação momentânea. Ah, não. Tudo é para honra, tudo é para glória, tudo é para louvor dEle. Você tem mão para levantar, você tem mão para exaltar. Ah, Letícia, eu preciso de um filho, eu quero gerar. Ei, Jesus pode te dar mais do que um filho. Ana queria um filho. E o que o povo judeu ganhou? Aleluia! Jesus está vendo os propósitos dele na sua vida e não só a resolução dos seus problemas. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você crê naquilo que foi ministrado, se você crê naquilo que Deus pode fazer, que Deus pode te surpreender, fazer além daquilo que você imagina, fique de pé nessa noite. Aleluia! Se você entrou aqui com a vasilha vazia, mas precisa ser cheio da água que é viva, corre aqui na frente. Isso aqui é profético. Corre aqui na frente. Se você tem uma petição que você precisa ser surpreendido pelo Senhor, corre aqui na frente, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer. E sabe como é que eu quero terminar isso aqui? Sabe como é que esse texto termina? Sabe? Deus deu muito mais do que o povo judeu esperava. Letícia, o que o povo judeu esperava? Ele esperava um libertador, um guerreiro, que fosse libertar eles da opressão romana. E sabe o que Deus enviou para eles? O libertador da alma, que concede vida eterna. Aleluia! Que nos fez co-herdeiros com o Pai, que nos fez morada eterna. Aleluia!
Aleluia! É isso que Jesus veio fazer por nós. Deus veio nos dar aquilo que é incorruptível, aquilo que não sofre crise. Deus veio nos oferecer salvação, vida eterna. Ele fez mais do que aquilo que esperávamos, mais do que o povo judeu esperava. Eles ganharam muito mais, eles ganharam salvação. Aleluia! E nós estamos aqui mediante a esse Deus que tem poder para fazer, para surpreender. Aleluia! Para transformar água em vinho, para fazer nascer onde estava seco, para tornar da alegria onde a tristeza chegou, porque a alegria vinho é sinônimo de alegria. Se o vinho acabou, aqui está a videira verdadeira. Ele é a fonte da alegria nas nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus que é poderoso para fazer. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, na frente do Teu altar, Senhor, porque acreditamos no Teu poder, nós acreditamos no Teu agir, nós acreditamos que quando o Senhor entra numa reunião, aleluia, é para mudar vida, para mudar história, para mudar cenário. E nós estamos aqui, Pai, no Teu altar te pedindo, entra na vida do Teu povo com poder e grande glória. Faz aquilo que o Senhor está acostumado a fazer, surpreender. Em toda a Bíblia o Senhor surpreende o povo. Surpreenda o Teu povo nessa noite, Senhor. Faz além daquilo que eles pedem, daquilo que eles esperem. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós daremos a Ti, Senhor. Não dividiremos a Tua glória, não dividiremos a honra com ninguém. Seja Tu adorado, seja Tu bendito. Em nossa boca há um cântico de gratidão, há um cântico de vitória por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Nós já rendemos a Ti a adoração, nós já rendemos a Ti o nosso obrigado, a nossa gratidão por tudo que o Senhor já operou nessa noite. Nós profetizamos testemunho de vitória, testemunho de vitória, testemunho de vitória na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja Deus. Fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega homens em Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega homens sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. Nada é impossível, nada é difícil para esse Deus. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você adentrou por essas portas e você ainda não conhece esse Jesus, aqui é a oportunidade. Jesus está disponível para te receber de braços abertos. Aqui é o lugar de salvação. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Existe alguém aqui que quer tomar essa decisão nessa noite, de viver essa vida com Cristo, de morar nas mansões celestiais? Existe alguém? Levante a sua mão. Nós estamos aqui para orar por você, para te abraçar. Até o final dessa reunião nós estaremos aqui disponíveis para isso. Abra o seu coração nessa noite, porque Jesus quer escrever uma nova história para você.
Basta você convidar, assim como esse casal convidou Jesus para a festa deles, para a vida deles. Convide Jesus para a sua vida nessa noite, porque Ele é especialista em mudar cenário. Aleluia! Se não há ninguém que Deus possa conceder uma próxima oportunidade. E para nós que estamos aqui, eu quero te convidar o seguinte: eu quero te fazer sair da zona de conforto. Nós vamos dizer 7 vezes glória a Deus. Então quem chegou aqui e não disse glória a Deus ainda, agora é a hora. Então vamos, é com todo o fôlego. É a tua última oportunidade talvez de dar glória a Deus aqui nesse culto, porque a reunião já vai encerrar. Então faz com todo o teu fôlego. Eu vou dizer e vocês repetem: 1, 2, 3. Glória a Deus, 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 glória a Deus. O último, glória a Deus. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos encerrar esse culto, mas permaneça adorando durante a sua semana. Guarde essa palavra no seu coração e fique na vigilância para que o inimigo não tente roubar nada daquilo que você recebeu. Está selado em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé, nós vamos orar, vamos para a nossa casa, mas a nossa semana será uma semana de vitória. Você crê? Amém, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui essa noite. Obrigada porque tu marcou um encontro conosco. Obrigada porque a tua presença foi real no nosso meio. Obrigada porque nós cremos que as tuas bênçãos foram dispensadas sobre nós aqui nessa noite. Obrigada porque viveremos testemunhos de vitória. Seja tu louvado, Senhor. Seja tu bendito. Toda adoração seja dada a ti. E que a nossa semana, Senhor, seja abençoada pela tua presença. Em nome de Jesus, nós te apresentamos a nossa semana. Nós te apresentamos o domingo, o primeiro dia da semana, como uma oferta de adoração a ti, Senhor. E nós cremos que todo o restante da semana será abençoado por isso. Em nome de Jesus, nos leva na tua santa paz. Nos guarda com o teu precioso sangue. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos cantem.